Olá, queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos para que possamos dar continuidade à leitura orante dos Salmos. Você que está chegando agora por aí, tome parte conosco, se achegue, né? Você que vai ver esse vídeo posteriormente, Deus abençoe sua vida, que esse possa ser também um momento proveitoso para você. Hoje entramos no Salmo de número 84. Terminamos os salmos que eram salmos daquela coletânea dos salmos de Asaf, e agora entramos numa pequena coletânea dos salmos dos filhos de Corá ou dos descendentes de Corá, tá? Se você está num lugar em que possa tomar a sua Bíblia, abrir, tê-la fisicamente ou num aplicativo de celular, não importa. Faça isso para que você possa acompanhar essa leitura, né? Para que você possa ler cada palavra, trazer para você aquilo que, por meio da palavra, Deus tem comunicado ao seu coração. A gente tem tempo oportuno para isso. A leitura orante, meus irmãos, é uma forma de nós darmos à nossa vida cristã uma resposta bíblica à oração. Como usarmos a Bíblia como uma ferramenta para que nós oremos a Deus, tá? Então aproveite esse momento, né? Tenha esse momento como um momento especial da parte de Deus para a nossa vida. O Salmo 84, queridos irmãos, que a gente vai abrir a nossa Bíblia para meditar e orarmos esse salmo hoje aqui, é um salmo que ele já está no finalzinho desse terceiro livro dos salmos, né? Então, se você perceber, ele abre aqui, como eu já falei, uma pequena coletânea de salmos dos filhos de Corá, que tem aqui no Salmo 86 uma oração de Davi. Mas essa coletânea, a gente sabe que ela foi editada ali no período do exílio, né? Então, existia ali, por parte de quem colocou esse salmo dentro desse livro, um desejo, um anseio de reconstruir o templo que houvera sido destruído e que o povo voltasse a se reunir e congregar em Jerusalém para que eles pudessem viver essa expressão da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, esse relacionamento por meio da aliança que eles possuíam com Deus. E o templo era muito significativo em relação a isso. Se você observar esse salmo, em algumas Bíblias vai ter títulos ali. A nossa versão revista atualizada também. Mas eu gostaria que você, antes de observar o título em si, você olhasse para o salmo em si, tá? Porque esses títulos eles foram colocados pela Sociedade Bíblica, como eu sempre explico, para tentar trazer uma temática que esteja presente no salmo. Mas às vezes o salmo tem muitas temáticas que a gente não está observando. Só o título não consegue dar conta disso, tá? Vamos dar uma observada aqui nesse salmo. Abra sua Bíblia aí comigo, Salmo de número 84, por favor, acompanhe a leitura. A gente vai fazer só uma pausa, tá? Mas durante a leitura eu gostaria que a gente tivesse o nosso foco totalmente voltado para a palavra de Deus. Veja aí o que diz Salmo 84. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam
em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja confiança está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, diz o texto aí do Salmo. Irmãos, a gente vive em um tempo que é muito marcado pela busca do prazer. E o prazer, né, que a gente busca nunca esteve tão acessível às pessoas como está nos nossos dias. Basta o quê? Um cliquezinho. Parece até mágica, não é assim? O smartphone, amados irmãos, ele se tornou algo parecido com a lâmpada do gênio, né? Só que com uma vantagem. A gente tem direito a mais de 3 pedidos, na verdade, a incontáveis possibilidades de escolha. O problema é que quando a gente examina a satisfação das pessoas, a gente chega a uma triste conclusão, que é uma grande contradição entre a facilidade da obtenção do prazer e a qualidade de vida. Se levarmos, irmãos, em conta a estatística de saúde mental no mundo, a gente vai se assustar, a gente vai perceber que essa sociedade do prazer é também uma sociedade adoecida. É uma sociedade que ela está cada vez mais doente. Já se diz que a nova pandemia não vai ser mais uma pandemia de vírus algum, mas vai ser uma pandemia de transtornos de ansiedade, de depressão. Os irmãos sabem que eu trabalhei no hospital, né? E eu participei junto com outras colegas no caso, da implementação do protocolo de risco de suicídio no último hospital que eu trabalhei. E eu atendi uma adolescente de 15 anos e esse atendimento já me escancarou a realidade que eu me deparo cotidianamente na minha clínica. Ela, há anos atrás, eu estou falando de uma adolescente de 15 anos, ela tinha tentado contra a própria vida. Irmãos, eu sei que essa não é uma novidade para vocês. Com toda certeza, alguém na sua família, na minha família, alguém que conhecemos, está passando por uma situação semelhante. Por mais que os produtos que prometem prazer imediato, sejam muitos, nenhum deles parece dar conta de criar satisfação e contentamento, irmãos, nas nossas vidas. Na verdade, eu entendo que o mercado do prazer, ele age justamente criando em nós uma insatisfação, para que possamos mais ansiosos
consumirmos mais os seus produtos. E isso me faz perceber que a nossa incessante busca pelo prazer, a nossa ansiedade em satisfazermos o prazer imediato dos nossos corações, revela para nós o tamanho do nosso vazio interior. Estamos cada vez mais ansiosos. Estamos cada vez mais intolerantes à frustração, cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais desgostosos com a vida. E é justamente por causa disso que tendemos, meus irmãos, a buscar recompensas imediatas, a agir de maneira compulsiva, numa tentativa frenética de compensar essa perturbação interior que estamos vivendo. É ou não é assim? A gente come mais do que a gente precisa. A gente busca entretenimento a todo instante, a gente trabalha mais do que a gente pode na tentativa de evitar essa angústia desse vazio que por hora habita o nosso coração. E aí entra o problema da compulsão. Qual é o problema dessa compulsão ansiosa em satisfazer esses apetites do nosso coração? É que ela cria uma falsa sensação de alívio. E essa falsa sensação de alívio, ela por sua vez reforça em nós esse comportamento compulsivo, ou seja, isso vira um ciclo vicioso, fazendo com que a gente sempre recorra ao comportamento compulsivo todas as vezes que a gente se sentir angustiado. E aquilo que nos serviria de fonte de prazer passa a ser mais um problema na nossa vida. Esse Salmo 84, meus irmãos, é um salmo muito importante para mim. Talvez seja um dos salmos que eu mais amo no saltério da Bíblia, porque ele nos faz observar o prazer. Ele faz com que a gente se dê conta do prazer de estarmos na presença de Deus. E eu gostaria que você observasse esse salmo, né, juntamente comigo. Só que antes da gente analisar a estrutura desse salmo, a gente precisa entender, né, que os salmos eles são escritos inspirados por Deus. Eles nos servem de regra de fé e prática, como nós cremos, através da nossa confissão de fé. Eles eram uma coletânea de cânticos do povo de Israel e orações também, que era usada na liturgia do povo de Israel. E eles foram compostos com a poestética que é muito peculiar da poesia hebraica, como temos visto até aqui. Mas os salmos eles também são retratos fiéis da vida. Nele é possível que a gente perceba, né, o nosso coração, as nossas emoções, sentimentos, vontades, desejos. O que nos leva, irmãos, a uma identificação com o próprio salmista. Foi Terêncio de Cartago, né, um dos grandes poetas latinos, que escreveu aquela famosa frase: "Sou homem, nada do que é humano me é estranho". Não obstante, meus irmãos, quando a gente trata dos salmos, temos aqui pessoas distintas, de épocas e posições sociais diferentes, expressando as suas vicissitudes sobre a premissa de que há um Deus que as escuta e se relaciona pessoalmente com elas. Essa, irmãos, é, ao meu ver, a sensação que os salmos nos provocam. A sensação de reconhecimento da nossa humanidade caída e, ao mesmo tempo, a convicção de que o Deus Todo-Poderoso presta atenção em cada um de nós. Uma outra coisa que é importante considerar, e que a gente tem visto isso de maneira recorrente na leitura orante aqui, é que esse livro, que a gente chama de livro dos Salmos, na verdade, é um conjunto de 5 livros. E esse salmo daqui, irmãos, ele se sintoniza com o livro de Levítico, porque os 5 livros dos Salmos, eles foram divididos, editados ali no período do exílio, e eles foram dispostos considerando os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco ou Torá, tá? Então a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se a gente está falando do terceiro livro, a gente está falando do livro de Levítico. E aí a gente pode pensar assim, mas, enfim, o que é que isso nos comunica aqui em relação a esse salmo? O terceiro livro dos Salmos, que começou lá com o Salmo 73 e vai até o Salmo 89,
ele está se relacionando com o livro de Levítico. E a gente vai entender isso melhor quando a gente estudar e perceber quem é o autor desse salmo. A autoria do Salmo 84 é atribuída aos filhos de Corá, ou seja, aos descendentes de Corá. Não eram filhos diretos de Corá, mas eram pessoas que descendiam de Corá. E a pergunta que eu faço para você é, quem foi Corá? Né? Corá foi filho de Izar, que era filho de Coate, que era descendente de Levi. Ou seja, os filhos de Corá eram levitas. Pessoas de uma tribo de Israel separada para cumprir as obrigações do serviço do templo, para fazer ali os sacrifícios e etc. Davi, ele, no período do seu reinado, ele constituiu esses descendentes dos levitas para o ofício de canto na casa do Senhor. Eles escreveram, irmãos, ao menos 11 dos 150 salmos que a gente tem na Bíblia. Davi, no período do seu reinado, ele, lá em 1 Crônicas 6, 31 e 32, ele estabeleceu esses levitas também para escrever cânticos. Escrever cânticos. Alguns desses coraitas, inclusive, em primeiro livro de Crônicas 9, 17 a 19, eles foram designados para servir como espécie de porteiros do templo. Tá? Quando a gente lê, observe aí o texto desse salmo, Salmo 84. Com bastante atenção, a gente vai perceber que os primeiros 7 versos, do 1 até a parte A do verso 7, há uma espécie de descrição de um sentimento de um israelita que peregrina exultante em direção ao templo para cultuar o Senhor. E que durante essa peregrinação, seu coração é preenchido por lembranças vivas que remetem ao acolhimento e à satisfação que ele encontra nesse lugar de onde há contínuo louvor do povo ao seu Deus, ao Deus que lhes fortalece e lhes capacita para que eles possam se apresentar diante da sua santa presença. Existe nessa primeira parte, se você olhar direitinho aí no texto, uma pequena subdivisão que pode ser percebida pela mudança da pessoa verbal. Primeiramente, nos versos 1 a 3, o salmista ele fala de si, expressando o seu desejo de estar na casa do Senhor. Leia aí comigo, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é assim que está escrito? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Em seguida, aí, do verso 4 ao verso 7, na parte A, o salmista amplia o seu sentimento a todos aqueles que peregrinavam até ao templo. Diz assim o salmista: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja confiança está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Irmãos, os versos subsequentes aí, se você observar do verso 7, da parte B até o verso 12, a gente vai observar uma ênfase diferente, como se o peregrino, aquele que se desloca até a casa do Senhor, já tivesse chegado ao seu local de destino, e estando ele agora nesse lugar amável, na presença do seu Deus, ele suplica juntamente com o povo em favor do rei, reconhecendo que aquele é o melhor lugar para se estar, porque naquele lugar Deus se manifesta de maneira graciosa, gloriosa e abençoadora, e também porque ele reconhece que na presença de Deus o crente é feliz. E é o que lemos aí, observem, cada um deles, desses peregrinos, aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, diz o salmista, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios
vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Irmãos, eu creio que todos vão concordar com o que eu vou dizer aqui. É impossível a gente ler esse salmo sem que a gente perceba que o salmista está repleto de prazer, repleto de um sentimento de satisfação e contentamento que transborda através das expressões que são usadas no salmo. A gente é contagiado por essas expressões quando a gente lê esse salmo. Ele começa o salmo dizendo assim: quão amáveis. Não é assim? Ele diz também: a minha alma suspira e desfalece, o meu coração e a minha carne exultam. Irmão, se a gente sabe o contexto em que esse salmo foi editado e colocado aqui neste livro, era um contexto de exílio. Eles não estavam tendo mais a possibilidade de se dirigirem ao templo para prestar a Deus culto. E o serviço do templo, que era de responsabilidade dos filhos de Corá, não estava mais sendo realizado, porque eles estavam em terra estranha. Havia um desejo de retorno, havia um sentimento dentro do coração dele que era um sentimento de prazer de estar na casa de Deus. Irmãos, isso é um fato que a gente não pode ignorar. O crente deve sentir prazer em estar na presença de Deus. E por que isso? Porque ele sabe em seu íntimo que não existe outro lugar que pode ser comparado a esse. Ele sabe também que é o próprio Deus quem lhe fortalece para que ele possa buscá-lo. Ele sabe que na presença de Deus há prazer real. E enfim, ele sabe que esse bendito encontro com Deus é capaz de alegrar a sua vida através da fé. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, que possamos também assim desejar e ansiar. O breve catecismo, irmãos, de Westminster, ele inicia com uma pergunta, né, sobre qual é o objetivo principal do ser humano. E a resposta que ele traz é de que o objetivo, o fim do ser humano, é o de glorificar a Deus e ter sempre prazer em Deus. Percebe-se aqui, irmãos, que a fonte do prazer do ser humano é também o objetivo do seu prazer. Sendo assim, precisamos redimir o prazer que sentimos. Ou seja, preste atenção nisso que eu vou dizer. O prazer em Deus é algo que a gente precisa exercitar. Sabemos que, por causa do pecado, nós somos inclinados a buscar prazeres fora da realidade de Deus. Isso é uma espécie de idolatria disfarçada. A gente vai entender isso melhor. Existem idolatrias que são bem disfarçadinhas dentro do nosso coração. Porém, por termos sido regenerados, aqueles que foram salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, a nossa vida ela foi envolvida pela presença do Espírito Santo. Assim como diz o salmista, como um pássaro que encontra o seu ninho, pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Mas ele dizia: eu encontrei os teus altares, eu estou envolvido nisso, a tua presença é real na minha vida. Somente em Deus a nossa alma ela encontra descanso, deleite, prazer. A gente precisa entender isso. Todas as vezes que a gente olha para alguma coisa que não seja Deus e a gente tenta buscar nisso prazer, além de ser idolatria, é um desperdício de energia, de tempo, porque a nossa alma não encontrará plena satisfação nessas coisas. Isso deve ser algo claro em nossa mente. O prazer em Deus é algo que deve ser desenvolvido por nós, meus irmãos. E eu digo mais, esse desenvolvimento está diretamente ligado àquilo que a gente reconhece como meios de graça. A meditação da palavra de Deus, a oração, a participação dos sacramentos, a comunhão dos santos. E quando eu reflito sobre isso, meus irmãos, eu sei que a gente vive num tempo e numa época em que as pessoas não valorizam tanto as instituições.
elas perderam um pouco do senso de respeito às instituições por conta daquilo que o Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida. É como se as pessoas não valorizassem coisas palpáveis, né? E aí a gente diz assim, não, a igreja é o templo do Espírito Santo, a gente não precisa de um templo. É assim que defende os desigrejados, né? Mas ao mesmo tempo a gente busca satisfação em outros templos da modernidade, né? Ou seja, a gente desvaloriza algumas instituições que são tradicionais, mas a gente valoriza outras instituições que são colocadas como substitutas daquilo que seriam as instituições tradicionais. Infelizmente, a gente cai nessas armadilhas. E aí eu desejo aqui, irmãos, nos levar a algumas perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão mais pessoal. E a primeira das perguntas que eu desejo trazer aqui é a seguinte: por que é que nós vivemos tão adoecidos? Pare e pense sobre isso. Por que será que a nossa sociedade, a gente vive tão adoecido? Eu trouxe inicialmente que a gente está passando por uma pandemia relacionada à saúde mental. E não só apenas aqueles que são descrentes que adoecem. Porque às vezes a gente pensa assim, isso é coisa de descrente, né? Que não confia em Deus. Não. Crentes também adoecem. Todos nós. Porque isso se trata, sem exceção, viu? Crentes e descrentes adoecem como consequência do pecado. O pecado como um todo, estrutural da sociedade. No entanto, irmãos, eu vou falar uma coisa que isso eu tenho percebido e visto. O estilo de vida que a gente leva pode ser mais ou menos afetado por essa cultura adoecedora com a qual nós nos relacionamos cotidianamente. Como a gente sabe, nós somos tentados, né? E a gente é tentado pelo quê? Pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria cobiça. E é exatamente isso que, infelizmente, nos faz buscar satisfazer os nossos apetites desenfreados com coisas que são incapazes de contemplar a nossa real necessidade. São aquilo que eu chamei de outros templos da modernidade, né? Não nos importando com qual é o motivo de estarmos tão angustiados. A gente não quer saber isso. O que nós queremos é algo que possa nos fazer esquecer dessa angústia que sentimos, mesmo que seja por apenas uma fração de minuto. E aí entra uma coisa que eu tenho batido nessa tecla e gostaria de enfatizar aqui nessa leitura orante. A indústria do prazer, porque existe uma indústria do prazer, talvez você não se dê conta disso, porque você consome o produto dela sem saber que existe uma indústria por trás. Existe uma indústria do prazer. E aí o que é que essa indústria faz? Ela promete a cada um de nós um prazer imediato e não um prazer duradouro. E por que ela faz isso? Você já parou para se perguntar? Sabe por quê? Porque ela sabe que dentro do nosso cérebro existem estruturas que são relacionadas ao vício. E quanto mais intenso e curto for o prazer, mais facilmente a gente se torna viciado nesse prazer, dependente desse prazer. A gente precisa entender isso, meus irmãos. A indústria da tecnologia, por exemplo, sabe muito bem disso. Isso acontece, meus irmãos, todas as vezes, por exemplo, que a gente usa as redes sociais, né? E a gente fica esperando a nossa publicação, que a nossa publicação seja curtida e que as pessoas interajam com a nossa publicação, né? E essa interação que as pessoas fazem com a publicação que nós fizemos na rede social, ela acontece durante todo um dia. De forma que a gente fica sempre desejando saber quem foi que interagiu, não é assim? Fazendo com que a gente continue pensando e desejando saber quem foi que interagiu com a nossa publicação, mesmo quando a gente não estiver usando a rede social. E aí, com o passar do tempo, esse condicionamento vai se fortalecendo tanto, a ponto de constantemente estarmos pensando e desejando usar a rede social. Tudo isso acontecendo sem que nos demos conta do quanto de energia o nosso cérebro está gastando para essa finalidade. Irmãos, não é à toa que nos sentimos assim tão esgotados. Não é à toa que dormimos tão mal e com a cabeça cheia de pensamentos. Não é à toa que temos perdido o interesse por atividades que antes nos eram prazerosas. Não é à toa
que nós nos relacionamos de maneira tão precária uns com os outros, especialmente com a nossa família. Não é à toa que estamos tão irritados, ansiosos e com a sensação de agenda cheia. Não é à toa que a nossa memória tem falhado tanto e a gente tem culpado os efeitos da Covid por isso, mas não é à toa que estamos muitíssimos desatentos. Não é à toa que estamos nos comportando de maneira cada vez mais compulsiva. Tudo isso não é à toa. Escutem o que eu vou dizer. Eu estou bastante convencido de que estamos vivendo num momento em que estamos sendo cobaias, né, da indústria de tecnologia, sabe? As redes sociais, irmãos, elas não são gratuitas, como a gente pensa. Elas são patrocinadas por empresas que desejam pagar caro para saber tudo o que puderem a respeito dos nossos comportamentos. E, pasmem, tudo isso para que elas possam ter controle sobre as nossas escolhas. É por isso, meus irmãos, que cada vez mais se briga dentro do contexto político para saber quem é que vai dominar esse território das redes sociais. Mas pensando em nós mesmos, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de prazer que a gente tem buscado. Pois ele pode ser uma isca, que ao final nos aprisionará, nos tornará mais dependente de gente que não está nem aí preocupada com a nossa saúde e bem-estar, muito menos com a nossa relação com Deus. E pensar sobre isso, irmãos, nos conduz a uma segunda pergunta que eu creio que seja igualmente importante. Quais têm sido as nossas principais fontes de prazer? Para sabermos quais são as nossas principais fontes de prazer, é preciso que a gente faça um exercício de reflexão honesto, que nos leve a observar a nossa motivação e os nossos comportamentos no dia a dia. Por exemplo, qual o assunto que mais ocupa os nossos pensamentos? Pense sobre isso. Qual é? Quais desejos são mais recorrentes na nossa mente? Com que temos utilizado a maior parte do nosso tempo diário? Irmãos, isso é muito sério. É muito, mas muito provável que esse exercício de reflexão, inicialmente, seja até doloroso para a gente fazer, sabia? A gente quer evitar. Porque também é muito provável que a gente tente se enganar, achando que a gente está mais livre do que a gente imagina estar. Talvez queiramos nos justificar, né? Dizendo para nós mesmos, cada um tem a sua forma de compensar o estresse do dia a dia. Talvez a gente dê até essa desculpa para o nosso cônjuge, né, que tem demandado de nós atenção. Talvez a gente internalize o que tem sido esse comportamento como uma certa válvula de escape, um pecado que não afeta os outros, só a nós mesmos, né? Talvez a gente olhe para as nossas fontes de prazer como muletas, como forma de não fazermos coisas ainda piores. O que eu quero dizer aqui é que todos esses tipos de desculpas, na verdade, não passam de maneiras esfarrapadas de nos justificarmos e escondem a nossa falta de arrependimento, ou pelo menos tentam esconder a nossa falta de arrependimento. O fato é que as nossas fontes de prazer revelam nitidamente como está a saúde da nossa alma. Dá até para a gente reformular um ditado, né, que é bem conhecido. Diga-me qual é a sua fonte de prazer e eu te direi quem és. É por causa disso que eu entendo que a questão do prazer deve nos conduzir a uma pergunta mais profunda, que nos leve a pensar no prazer que sentimos na nossa relação com Deus. E a terceira pergunta que eu desejo fazer, a última pergunta dessas, é a seguinte: temos dedicado tempo para desenvolvermos o prazer de estarmos na presença de Deus? Temos dedicado tempo para desenvolvermos o prazer de estarmos na presença de Deus? Eu quero, antes de refletir mais a fundo na pergunta, dizer que eu estou tratando não apenas de qualidade de tempo, mas também de quantidade de tempo. E isso parece ser um problema para aqueles que acreditam que Deus não se preocupa com a quantidade, apenas com a qualidade daquilo que nós oferecemos a Ele. E se não tomarmos, irmãos, o devido cuidado, podemos interpretar de forma equivocada o que o salmista expressou ao dizer: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, que está aí no verso 10.
Percebam que há no texto uma comparação entre o tempo de estar na presença de Deus com o tempo dedicado em se fazer o que é mal. O salmista, irmãos, não está dizendo aqui, em hipótese alguma, prefiro estar um dia com qualidade na casa de Deus de que 1000 dias sem qualidade. A questão não era essa. A questão era, como é sobremodo valioso o tempo conscientemente dedicado na presença de Deus, no serviço de Deus, na adoração de Deus, no conhecimento de Deus. Se desejamos, irmãos, redimir o nosso prazer, é indispensável entendermos que as nossas memórias, os nossos comportamentos, eles precisam, para se consolidarem, de repetição. De repetição. A gente precisa dedicar tempo nesse processo de aprendizagem. Só se aprende a orar orando, dedicando tempo à oração. Só se aprende a ter prazer na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Só se aprende a ter prazer na comunhão com os irmãos, vivendo essa comunhão. Irmãos, isso é muito sério. A gente quer estabelecer a qualidade como se fosse um aspecto, né, da nossa relação com Deus mais importante em detrimento da quantidade. Não, meus irmãos, a gente precisa dedicar também quantidade. Quantidade, não apenas qualidade. Isso é uma armadilha, a gente precisa prestar atenção nisso. E essa qualidade, essa quantidade, observem, elas nos fazem perceber também uma outra coisa. É que os prazeres imediatos, esses que são rápidos, que duram pouco e que nos fazem desejar por ele mais e mais por um condicionamento de vício que a gente tem, eles são diametralmente opostos àquilo que são as expressões de prazer que o salmista traz aqui, nesse salmo. É de uma relação contínua com Deus. Os melhores prazeres, irmãos, ouçam o que eu vou dizer aqui, são aqueles com os quais teremos toda a eternidade para desfrutarmos. Os melhores prazeres são aqueles que permanecerão para além da vida. O culto é uma dessas coisas que foi explicada até no domingo, né? O culto, a gente não vai prestar culto só aqui, a gente vai prestar culto por toda a eternidade. Não é uma coisa que faz parte só de um lapso de tempo da nossa existência, mas é algo que vai ser pela eternidade sem fim para aqueles que foram resgatados por Deus. O salmista expressou essa verdade com as seguintes palavras: bem-aventurados os que habitam na tua casa ou em tua casa, louvam-te perpetuamente, ou seja, louvam-te para sempre. Irmão, irmã, não se deixe enganar. Nós fomos afetados de tal maneira pelo pecado que a nossa percepção de prazer, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser restaurada, transformada, redimida. É importante se entender isso. Precisamos orar, meus irmãos, até que a oração seja um comportamento tão consolidado em nossa vida, que no dia que não tivermos dedicado tempo à oração, nos sintamos desconfortáveis. Precisamos ler a palavra, a ponto de que, num dia em que não tivermos tempo para meditar na palavra, isso nos deixe desconfortáveis. Precisamos viver de tal modo a comunhão com os irmãos, de que no dia em que a gente pelo menos não se comunique de alguma forma com algum irmão, isso nos deixe desconfortáveis. O fato é, precisamos desenvolver o prazer de estarmos na presença de Deus através dos meios de graça. Assim como não devemos buscar prazeres escravizadores, adoecedores, também não devemos nos contentar com a vida que não seja dirigida pelo deleite de estarmos na presença de Deus. E aí, meus irmãos, eu não poderia concluir essa mensagem sem enfatizar que o prazer
é uma coisa muito séria. Devemos levar o prazer a sério. Alguém pode achar que eu estou falando aqui alguma bobeira, né? Então, para que fique claro o que eu estou afirmando, eu vou usar o próprio Deus como referência. O prazer é algo tão especial, mas tão especial, que o próprio Deus também sente. Na verdade, o nosso prazer deve estar em sintonia com o prazer de Deus. E eu vou fundamentar isso biblicamente, tá? Se você for no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, a gente vai ter ali a descrição do batismo de Jesus Cristo. E essa descrição está com aquelas seguintes palavras: batizado Jesus, logo saiu da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele em quem o Pai tem prazer. Ele, cumprindo, Jesus, a vontade do conselho eterno da Trindade, veio a este mundo, entrou na realidade que ele próprio criou, se fazendo um de nós. O Filho unigênito de Deus se identificou conosco para que pudéssemos, através dele, através do seu sacrifício, através daquilo que ele operou na cruz do Calvário em nosso favor, através dos seus méritos, da sua vida e obra, pudéssemos desfrutar de prazer permanente na presença de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, todos os crentes têm acesso livre à presença amorosa de Deus. Essa presença amorosa de Deus é desfrutada a partir do momento em que uma pessoa é compungida de arrependimento por sua condição de pecado. E que o Espírito Santo lhe abre os olhos para que ela possa perceber a glória de Jesus Cristo. E essa percepção da glória de Jesus Cristo não é por um conhecimento natural, é através da fé. O salmista diz: Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti, os que depositam a fé em Ti. Por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, temos, na fé em Jesus Cristo, temos um relacionamento pacífico com o nosso Deus. Desfrutamos de um novo caminho que foi aberto para que nós possamos entrar nesse caminho com ousadia ao santíssimo lugar, ao Santo dos Santos, onde a presença de Deus era representada ali na Arca da Aliança, e hoje, meus irmãos, é representada através da ação do Espírito Santo de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o único lugar capaz de contentar a nossa alma ansiosa. Esse é o único lugar onde podemos descansar em segurança através da fé. Esse é o único lugar em que podemos encontrar prazer verdadeiro. Irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer. Os filhos de Corá ficaram extasiados com figuras, com sombras de uma realidade que eles não conheciam, mas que nós já conhecemos. Hoje, através da revelação de Jesus Cristo, temos a essência daquele que é a nossa fonte inesgotável de prazer. O tabernáculo de Deus entre os homens. Que Deus, meus irmãos, preencha as nossas vidas do prazer de estar continuamente em sua presença por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é bom, Senhor, podermos estar em tua presença. Como é bom, Senhor, sabermos que o teu Espírito habita a tua igreja. Ó, Senhor, como é bom saber que isso não é fruto dos nossos próprios esforços, porque não seríamos capazes de que isso acontecesse pelo nosso pecado.
pelas nossas buscas por prazeres fora da tua realidade. Que bom, Senhor, que o teu Filho Jesus Cristo morreu numa cruz em nosso lugar para satisfazer, Senhor, a tua justiça contra o pecado, para que ele pudesse, por meio dos seus méritos, justificar pecadores como nós somos, Senhor. Para que nós que vivíamos distantes de ti fôssemos reconciliados contigo por um ato soberano da tua graça sobre a nossa vida. Como é amável, Senhor, como é deleitável, Senhor, podermos ter comunhão contigo através do Espírito Santo. Como é bom, Senhor, como igreja, podermos estar em oração te buscando. Como é bom, Senhor, conhecermos a tua vontade através da tua palavra. Como é bom, Senhor soberano, vivermos em comunhão com os irmãos. Como é bom, Senhor, desfrutarmos da tua aliança através, Senhor, dos símbolos sacramentais, do batismo e da ceia do Senhor. Como é bom sermos teu povo nesse mundo que desfruta de um relacionamento contigo. Deus, redime o nosso prazer, vem sobre a nossa vida, faz com que abandonemos esses ídolos que nos fazem perverter a nossa fonte de prazer. Pois a nossa alma, Senhor, não se saciará, não se satisfará em outro lugar senão na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Cria em nós cada vez mais deleite e prazer de estarmos diante de ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.